Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 8 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a Aliança da Salvação. O texto base para o nosso estudo, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, que diz assim: Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que o amam e que esperam a sua vinda. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que uma das alianças que o Senhor Deus fez com a humanidade, uma aliança bilateral, só lembrando aquilo que mencionamos na lição de ontem, que durante toda essa semana veríamos algumas das alianças bilaterais, ou seja, alianças aonde o Senhor Deus se compromete em fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, a humanidade, para receber a recompensa ou para receber a bênção que o Senhor Deus tem embutido dentro dessa aliança, precisa responder de alguma forma ou precisa tomar uma postura de alguma maneira. Nessa perspectiva, a aliança da salvação é uma aliança bilateral. Por um lado, depois que a humanidade pecou e escolheu seguir o caminho da rebelião, o Senhor Deus se comprometeu no sentido de conseguir para a humanidade uma segunda oportunidade, a oportunidade de poder escolher de novo viver em harmonia com Deus. A rebelião, apesar de ter prometido uma liberdade completamente nova, uma liberdade sem restrições, uma liberdade sem qualquer tipo de responsabilidade, ela trouxe após si sérias consequências, e a humanidade foi percebendo isso desde muito cedo. Foi percebendo, por exemplo, entre outras coisas, que liberdade sem responsabilidade traz como consequência a morte, e morte eterna. Não existe vida fora da fonte da vida, que é o Senhor Deus. Por isso, o Senhor Deus, para dar à humanidade a possibilidade de conseguir viver de novo em harmonia com Ele, respeitando o livre-arbítrio, Ele ofereceu ao ser humano a possibilidade de voltar a uma relação de aliança com Ele através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, uma morte substitutiva, aonde Cristo Jesus assume a culpa pelo pecado da humanidade, paga a penalidade exigida, que é a morte eterna, e a partir desse momento, a humanidade teria agora de novo a chance de escolher viver em aliança com Deus, sendo que todos os seus erros, todas as suas mazelas, teriam sido pagas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Algumas pessoas têm dificuldade de poder entender isso e acham que, como Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por todos, que todos serão salvos. Na teologia chamamos isso de universalismo. Ou seja, a ideia de que todas as pessoas serão salvas. Alguns chegam ao cúmulo de acreditar que, inclusive, o próprio diabo e os seus anjos serão salvos. Afinal de contas, Deus é amor. E se ele é amor, então não existe esse negócio de justiça. Ou um Deus que faça justiça. A justiça, na perspectiva das pessoas que creem no universalismo, é salvar a todos. É claro que Deus quer salvar a todos. E oportunidade para a salvação foi oferecida a todos. Mas forçar uma pessoa a viver numa relação de familiaridade com Deus, de companheirismo com Deus, de aliança com Deus, mesmo que essa pessoa não queira, seria alguma coisa completamente arbitrária. Hoje o mundo tem analisado e estudado muito fortemente os regimes totalitários, onde o indivíduo se levanta, ele toma o poder, ele assume o poder, e através da força, da imposição, em muitos casos, das armas ou até mesmo de ameaças, as pessoas são obrigadas a viver embaixo de um regime que, se eles realmente tivessem liberdade para poder escolher outro, eles destronariam aquele indivíduo e viveriam a sua vida sem qualquer tipo de comprometimento com aquela pessoa. A forma de Deus poder administrar não é dentro de um regime totalitário, onde ele, de forma arbitrária, impõe a sua vontade. Pense, por exemplo, numa pessoa que não consegue, ou que não quer viver em harmonia com Deus. E que viver num contexto de adoração, num contexto de louvor, num contexto de harmonia com as demais pessoas, é alguma coisa que não faz com que o indivíduo tenha prazer.
Ele sente prazer enquanto segue os caminhos da carne. Imagina, por exemplo, esse indivíduo ser obrigado a viver num ambiente onde as coisas que ele aprendeu a amar, eu cito algumas delas, como a bebida alcoólica, os prazeres da carne de forma completamente desregrada. Imagina um indivíduo como esse tendo que viver de forma casta, piedosa e, ao mesmo tempo, viver uma experiência de saúde junto com Deus de forma obrigatória, porque ele não escolheu viver isso. O céu, para uma pessoa como essa, seria um verdadeiro inferno. Deus não vai forçar ninguém a querer viver com ele ou a ter que conviver com ele por toda a eternidade sem que o queira. Por isso a morte será ainda um ato de benevolência da parte de Deus para com aqueles que resolveram viver longe da fonte da vida. Entretanto, o nosso guia de estudos ele vai trabalhar aqui a ideia de que o próprio apóstolo Paulo, quando estava chegando no final da sua vida e vai resumir a sua experiência com Deus, ele vai fazer isso da seguinte maneira: ele vai dizer, quanto a mim eu já estou sendo oferecido por libação, ou seja, eu já estou pronto para poder morrer. Paulo, quando escreveu isso, estava literalmente no corredor da morte. Nessa segunda carta a Timóteo, que é a última carta escrita por ele, ele inclusive vai dizer para Timóteo, Timóteo, venha logo, venha antes do inverno, porque se você se atrasar para poder chegar, quando você chegar eu já vou ter sido executado. Paulo já estava condenado à morte. Na primavera desse mesmo ano, ele acabou sendo executado. E ele vai dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. O que Paulo está falando é que a parte que lhe convinha, a parte que lhe competia dentro da relação de aliança que ele havia escolhido viver com Deus, ele tinha feito. Para ser salvo? Não. Paulo vai trabalhar de forma clara que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que você é salvo pela graça mediante a fé, existem algumas coisas que são esperadas daquele que foi salvo pela graça mediante a fé. Há um crescimento em Cristo, há um envolvimento dentro do reino de Deus e dos interesses do reino de Deus, que o indivíduo deve experimentar. E enquanto ele faz isso, ele vai recebendo algumas bênçãos muito especiais. Ele precisa tomar decisões, ele precisa se envolver, não para ser salvo, mas como consequência da salvação. Cremos, dentro do contexto da teologia protestante reformada, de que existem 3 momentos distintos dentro do contexto da salvação. Existe a justificação, ou o perdão, o momento em que o indivíduo se entrega a Cristo Jesus e é completamente perdoado, ele é justificado. Existe o segundo momento, que é a santificação, ou seja, depois que você é perdoado por Cristo, o Espírito de Deus passa a viver em você, ele começa um processo de mudança de vida. E há um terceiro momento, que é a glorificação, quando Cristo voltar e então aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Até lá, temos um caminho a percorrer. E por isso, a salvação, a aliança da salvação é apresentada no contexto bíblico como aliança bilateral, onde tudo o que é necessário para a nossa salvação foi feito por parte do Senhor Deus. Mas há uma parte que ele colocou à nossa disposição. Nós precisamos escolher viver essa relação. Nós precisamos escolher nos entregar a Cristo Jesus. Nós precisamos escolher aceitar o perdão de Cristo Jesus. Nós precisamos escolher permitir que o Espírito de Deus viva em nós, para que o processo de justificação, de santificação, possa acontecer e, como consequência, quando Cristo voltar, também a glorificação. É claro que para recebermos essas bênçãos, temos que usar hoje o nosso livre-arbítrio. Temos que, de livre e espontânea vontade, nos colocar nas mãos do Senhor Jesus. Eu desafio, onde quer que você esteja, a fazer exatamente isso. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E entenda que tudo o que era necessário para que você pudesse ser salvo foi feito por Cristo Jesus. Mas Ele não vai te forçar a passar com Ele a eternidade toda. Ele dá a você o direito de poder escolher viver isso ou não. Eu desafio a escolher viver essa realidade. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque tudo o que foi necessário para a nossa salvação foi feito por Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos tomar as decisões que nos colocarão em harmonia com Ele. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?